Olá pessoal, então hoje a gente vai iniciar mais um encontro falando sobre economia e mercados. E no nosso segundo encontro nós vamos trabalhar alguns conceitos bastante importantes para a nossa aprendizagem. Eu sou a professora Ilane e convido vocês para mais um momento conosco. Logo aqui, de início, eu vou recordar da aula passada que nós já havíamos trabalhado a questão de alguns princípios que são estes norteadores da economia. Observamos que muitas vezes, dentro do contexto econômico, nós seres humanos demandamos bastante vontades, objetos e serviços, mas, infelizmente, nós precisamos passar por esse momento que é o objeto de estudo da ciência, que é a lei da escassez. Nem tudo aquilo que nós gostaríamos de possuir está aí em sociedade para que nós possamos estar adquirindo. Os recursos, na verdade, eles são tidos como escassos. Poucos são os bens que nós temos que ainda têm a livre demanda e os bens, em sua maioria, são bens econômicos, né? Porque são bens que eles acabam de gerar alguma renda. Né? E o que é que vai ser um bem, o que é que vai ser um serviço? A gente também viu lá na nossa aula passada, que é algo que serve para satisfazer aí a necessidade humana. Inclusive, nós temos aqui uma leitura de imagem bastante interessante, onde aparece 3 fotos, e nessas 3 fotos a gente pode resumir um pouco desse contexto da economia. Na primeira imagem, nós temos uma criança segurando um pratinho com algumas comidas. Na segunda imagem, nós temos o nosso planeta Terra transbordando de água. E na nossa terceira imagem, nós temos mais uma criança com algumas migalhas de comida. Né? Essas 3 imagens, elas mostram para a gente, inclusive a do meio, uma reflexão bastante crítica, onde a gente poderia estar pensando a respeito da quantidade de recursos que existem no nosso planeta, que existe no nosso mundo. E essas outras 2 imagens se contradizem, porque mostra para a gente justamente isso, que os recursos, às vezes eles existem, mas também eles são escassos, eles não estão bem distribuídos em sociedade. No nosso próximo slide, a gente vê a questão da economia, e a economia é a administração justamente desses recursos escassos. Vem do grego, significa casa, a administração da casa ou a administração do Estado, né? E quando a gente fala em economia, nós sabemos que ela é uma ciência social que estuda a produção, a circulação e o consumo de bens e de serviços. Nós sabemos que é a ciência que estuda a escassez, não devemos esquecer disso. É a ciência também que estuda qual a melhor maneira de que esses recursos, ainda que são escassos, eles sejam bem alocados, esses serviços sejam bem distribuídos para que vários grupos da sociedade eles possam ter essa satisfação, possam aí ter esse bem-estar ao utilizar esses insumos. Nós temos aqui também algo que nós também já estudamos, que fala sobre trabalho, capital e recursos naturais, onde a junção de todo esse material, né, eu tenho aqui para vocês que a junção do trabalho, que é o trabalho, a representação física ou mental, o capital, que são os recursos, o maquinário, os insumos, junto dos recursos naturais, formam para a gente os bens e os serviços. Os problemas fundamentais somos as necessidades que são ilimitadas ou infinitas, humanas, e os recursos produtivos, que são bastante finitos, né? Eles têm limite aí para que, infelizmente, nem todos possam ter acesso a tudo, né? A sociedade ela precisa melhorar, ela precisa gerenciar de forma melhor essa quantidade de recursos. Nós temos as perguntas fundamentais. As nossas perguntas fundamentais, o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir, são perguntas bastante importantes que vai indicar aí a questão das necessidades humanas, o que é que o ser humano está demandando, o que é que nós precisamos produzir, né, qual o grupo que nós vamos atender, qual técnica nós vamos utilizar para estar produzindo.
E para quem produzir, envolve especialmente, né, a sociedade, qual vai ser o setor que vai ser beneficiado. Os problemas fundamentais, como eu dizia a vocês, nós temos aqui escassez versus escolha, sobre o nosso sistema econômico, que também nós já comentamos. E o que nós vamos trabalhar hoje, na verdade, é falando sobre a teoria elementar da demanda. O objetivo do nosso estudo hoje, pessoal, é justamente falar a respeito da lei da procura e da oferta de mercado. Além de falar sobre elasticidade, falar sobre ponto de equilíbrio, compartilhamento do produtor, do consumidor, como é que a gente age em sociedade e falar sobre a elasticidade, né, que é um fator bastante importante que nós estamos sempre praticando, né. Então, de início, nós já temos aí a teoria elementar da demanda, que a gente denomina também como lei da procura, e vale salientar a princípio que quando eu falo em demanda e quantidade demandada são coisas distintas, diferentes, onde eu observo que a demanda é a intenção para que eu possa estar ali comprando determinado produto. Já quando a gente fala sobre quantidade demandada, é justamente isso, é a compra propriamente dita, né? É quando é efetivado aquele desejo de comprar. Enquanto a demanda, só temos aí a intenção, né? Demanda em economia significa a procura por um bem ou um serviço por determinado preço e em determinado momento. Existem, pessoal, alguns fatores, algumas variáveis que vão fazer com que essa demanda, ela tenha aí as suas variações, já estão dizendo, né? São variáveis, então não tem nada fixo. Entre as minhas variáveis se destacam essas 4, onde eu tenho o preço do bem ou do serviço, eu tenho o preço dos outros bens, eu tenho a renda do consumidor, o gosto ou a preferência do indivíduo. Muitas vezes, um determinado produto, ele tem um aumento lá no supermercado. Vamos pensar agora, dar um exemplo prático, simples, de um produto que ele aumentou um pouco. Alguns produtos nós acabamos demandando porque eles são bens essenciais. Por exemplo, um leite, o combustível, né? Um remédio, são bens essenciais. E nós precisamos dele para sobreviver. Então, observa-se essa necessidade de estar aí adquirindo esse bem. Outro que nós vamos ter é o preço de outros bens. Existem alguns produtos que eles são produtos substitutos. Nós podemos, por exemplo, fazer aí a questão da relação da margarina e da manteiga. Vamos dizer que teve um aumento bastante significativo na manteiga e a margarina ela ainda continua num preço mais adequado, um preço que nós achamos mais interessante. Então, o que acaba de fazer é que nós deixamos de consumir a manteiga e passamos a consumir realmente a margarina, porque o preço está melhor, está mais acessível, né? Outro fator bastante importante é a renda do consumidor. Na renda do consumidor, nós Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um exemplo para poder contextualizar essa questão da nossa demanda, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Se nós temos aqui, ó, que uma carne bovina, por exemplo, ela está com um preço de R$ 20 o quilo, muitos consumidores eles passarão a não consumi-la. Eles deixarão de consumir e irão optar por um tipo de produto que ele é chamado de substituto. Eles vão pegar outros alimentos para poder substituir a essa carne, né? Pode ser uma carne de frango, peixes, ovos, outro tipo de carne que esteja com um valor mais acessível. Porém, se acontecer com que essa demanda da carne bovina ela tenha uma baixa nos preços, o consumidor ele vai voltar a consumir mais carne e, consequentemente, haverá aí um aumento na demanda por carne. E essa demanda ela acaba crescendo, né? Então, a demanda é a intenção para comprar o produto e a quantidade demandada é como se realmente fosse a compra aí efetivada. Em sequência, eu exemplifico
matematicamente trazendo um gráfico do nosso plano cartesiano, onde a gente vai ver a relação de duas variáveis. Essas variáveis, elas são representadas pelo preço e pela quantidade, e mostrar aqui para vocês cada um dos momentos em que esses preços eles foram ficando distintos. Primeiramente, eu tenho aqui que posso dizer que é um pão de queijo, e esse pão de queijo ele custava R$1,80, e quando ele custava R$1,80, eu tinha a quantidade demandada de 300 pãezinhos. Aí aumentou para R$1,90, aumentou para 2, 2,10. A gente já viu uma diferença bastante grande aí na nossa curva, porque quando ele passou a custar 2,10, eu só consegui demandar aí uma quantidade de 250 pãezinhos, e cada vez que foi aumentando, a minha quantidade demandada, ela foi diminuindo. Então, é assim que acontece com nós que somos consumidores. Todas as vezes que os preços dos produtos, eles aumentam, nós temos tendência a consumir menos. Todas as vezes que os preços dos produtos, eles diminuem de valor, nós temos aí uma tendência a consumir um pouco mais. Nós somos racionais, né? Então, se a gente observa que determinado produto, ele está com um preço menor, ele está em oferta, digamos assim, e é um produto que nós utilizamos, é um produto essencial, esse produto ele fica aí sendo demandado, e a gente faz até um certo estoquezinho em casa. Já quando esse produto está com preço muito elevado, a tendência é que a gente realmente escanteie um pouco, ou procure produtos substitutos, ou até mesmo deixe até de consumir, tá? Eu também tenho outra curva, assim como a curva da demanda está para nós consumidores, né? Onde a teoria é bem clássica. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Nós temos a curva das possibilidades de produção. Essa curva ela está voltada para os produtores, assim como nós, consumidores, respondemos a incentivo, os produtores também, para que eles possam produzir mais, eles também vão responder a alguns tipos de incentivo, né? Eu vou apresentar para vocês também um gráfico, né, que vai relacionar essa questão da possibilidade de produção, e vamos dar uma observadazinha no próximo slide. E aqui nós temos o seguinte, nós temos aqui a representação também por um plano cartesiano, e nós temos aqui do lado algumas observações bastante interessantes. A primeira delas, a gente tem aqui o trade-off da sociedade. Professor, o que é que vem a ser o trade-off? O trade-off, toda vez que a gente escuta essa palavra dentro do contexto de economia, a gente vai perceber que para que possamos possuir, para que a gente possa obter, fazer alguma coisa, nós vamos precisar abrir mão de outra. É como se eu estivesse dizendo aqui para vocês, nada é de graça, mas a gente quer produzir determinada coisa, algo a gente vai precisar abrir mão. Se a gente quer passar no concurso, a gente vai precisar colocar o nosso tempo ali em estudo, e algumas outras coisas vão ter que sair nesse momento da dedicação. A gente não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai estar alocando nosso recurso tempo para que nós possamos estar alcançando aí um objetivo. A mesma coisa acontece em economia. Para que a gente tenha mais de um determinado produto, nós vamos ter que abrir mão do outro. Aqui eu tenho o custo de oportunidade, que é o custo que nós chamamos de alternativo ou implícito. É como se fosse o grau, o sacrifício, para que a gente possa produzir um bem e ter um serviço. O custo de alguma coisa. Falando um pouco mais sobre a teoria da oferta, nós vamos observarmos aqui alguns conceitos que são bastante pertinentes dentro do nosso estudo. Assim como na teoria da demanda, nós observamos que nós, consumidores, respondemos a incentivo de acordo com algumas variáveis, acontece o mesmo dentro da teoria da oferta. Na teoria da oferta, para que se possa ofertar algo dentro do mercado, os produtores, eles precisam receber também alguns incentivos. Professora, qual é o nosso conceito sobre teoria da oferta?
Assim como eu havia dito a vocês, o grande canivete suíço da economia é a respeito de falar sobre essas duas teorias. Teoria da demanda, voltada para o consumidor, e teoria da oferta, voltada para o produtor. Assim foi visto que a teoria da oferta fala acerca do conceito da quantidade de uma mercadoria que os produtores eles estão dispostos a vender por um determinado preço, a ofertar por um determinado preço no mercado. Existem algumas coisas que são variáveis que vão fazer com que esse incentivo ele aconteça de forma mais gradativa, maior. Por exemplo, se a gente for parar para observar, o incentivo para o produtor é que ele consiga ter uma maior lucratividade. Então, se a quantidade demandada aumentar e o preço for o preço que ele está procurando vender, consequentemente, ele vai produzir mais produtos. Mas, além dessa variável do preço, existem outras coisas também que podem fazer com que o produtor ele se interesse de ofertar mais mercadoria no mercado, né? A gente vai poder observar que quanto maior o preço, mais rentável será a sua venda, sem dúvida, né? Ele vai ter aí um esforço maior. Mas, por exemplo, se os custos de produção, ele observar que caiu um pouco, que é a mão de obra, o capital, os bens de capital ou a matéria-prima, eles vão ter aí uma certa queda, eles vão pagar um pouco menos, né? Vamos dizer que a matéria-prima, os insumos estão mais baratos, que teve uma queda no preço da mão de obra, ou também no capital, ou no bem de capital, o interesse dele é produzir mais, né? Para que aí ele possa estar obtendo um pouco mais de lucros. Assim também foi relacionado aqui que produtos que precisam de muitos fatores de produção são naturalmente mais caros, ao passo que aqueles que empregam poucos fatores de produção terão menor custo e por isso maior oferta. E a alteração no preço ele vai acarretar aí uma variação bem interessante de lucratividade relacionada à produção e às variações dos níveis de oferta em diferentes mercadorias. Então, visto isso, pessoal, que a gente já compreendeu essas duas teorias, analisamos também que se o produtor ele tiver com uma quantidade grande de mercadoria e vê que o produto que ele tem em estoque, que está guardado, por exemplo, uma soja, está no preço baixo e ele, quando faz as contas, não está conseguindo nem pagar os gastos que ele teve, né, relacionado à mão de obra, relacionado a insumos, relacionado a capital ou bens de capital, o que é que o produtor faz? Ele guarda esse produto que está estocado, que ele vai poder ali estar vendendo mais na frente e fica aguardando na perspectiva que o preço melhore, para que assim ele possa ter aí uma lucratividade, né, adequada à lucratividade que ele tanto aguarda e espera.